Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais um quadro, mais um episódio, né, do quadro Degustando a TPM. Esse é um momento para a gente apreciar com suavidade essa fase que muitas mulheres consideram desafiadora, né? Especialmente do ponto de vista emocional e físico também, né, da disposição. E esse nome desse quadro foi criado porque eu realmente estava pensando, né, em como trazer essa ideia de maior suavidade para esse momento da gente compreender mais, né, as habilidades que essa fase traz, né, as habilidades que a gente pode usufruir de forma produtiva durante essa fase. E aí, quando eu vi no dicionário que degustar o significado de degustar, né, que era apreciar com suavidade, e aí eu tive a ideia de criar esse nome para o quadro Degustando a TPM, para a gente apreciar com suavidade esse momento tão especial do nosso ciclo. Bem-vinda, Camila. E aí a proposta desse quadro é a gente realmente assim bater um papo, né? Não é uma aula que eu assim crio, estruturo, eu só trago um tema, né? Um tema sobre relacionado aí à fase pré-menstrual para a gente trocar uma ideia aqui, né? Vocês me dizerem o que vocês pensam, eu falo o que eu penso e a gente vai aí co-criando juntas esse momento, beleza? Hoje eu tive a ideia de trazer como tema. Será que é a hora de colocar para fora tudo que estava guardado, né? Eu escuto de muitas mulheres, né, que acabam aproveitando esse momento de, não sei se impulsividade, né? A fase pré-menstrual é uma fase ativa do ciclo, né? Então ela realmente ela é caracterizada por um movimento interno de uma necessidade muito grande de mudança. E aí, é por essa razão que muitas vezes a gente tem esse impulso de falar, né? Para o outro o que está incomodando, né? O que a gente gostaria que fosse diferente e tal. Porque isso é um impulso natural da fase pré-menstrual. Agora, o nosso bate-papo vai ser o que fazer com esse impulso. Que ele existe, né? É normal, né? Muitas coisas que estavam ali no nosso inconsciente chegam à consciência nesse momento. Porque nas outras fases a gente estava focado em outras coisas, simplesmente por causa disso, né? Então, por exemplo, na fase pré-ovulatória, geralmente a gente está mais focada nos projetos, de colocar os projetos para fora, né? Na ovulatória mais focada no outro. Então, esse é o momento que a gente está começando a interiorização. E aí as coisas, né? A gente está entrando nessa reconexão aí. Então, aquilo que a gente não estava prestando muita atenção acaba vindo à tona, né? Nesse momento. Mas, ok, vem à tona e aí, o que eu faço com isso, né? Bem-vinda, Amanda, bem-vinda. O que eu faço com isso agora, né? Bom, eu vou começar primeiro assim, contando um pouquinho de como era pra mim e como é pra mim atualmente, né? E aí eu quero que vocês também compartilhem comigo como é que é pra vocês, como que vocês lidam com isso, tá? A ideia desse nosso encontro é ser realmente um bate-papo. Bem-vinda, bem-vinda. Então eu vou contar um pouquinho como era comigo e como tem sido, né, atualmente. Por muitos anos, assim, eu sempre sofri com a TPM, mas por muitos anos eu não tinha a menor consciência que eu tava de TPM, né? Então eu tinha aqueles momentos de muita irritação, de muita frustração, só que eu não tinha a menor noção que podia ser TPM, eu estivesse atrelado a TPM. Então eu só sabia depois que eu menstruava. E quando eu menstruava, eu entendi, tá, eu tava assim,
eu estava irritada porque eu estava perto de menstruar, né? Mas no momento eu não tinha consciência. Bem-vinda, Lívia. E aí, isso foi o meu modo de operar por muitos anos, gente. Muitos mesmo, né? Vocês terem uma noção, eu menstruei com 13 anos. Atualmente eu tô com 37, vou fazer 38 esse ano, né? Então já são aí muitos anos menstruando. E eu passei a maior parte desse tempo sem a menor consciência de nada disso. E aí, quando eu comecei a olhar mais para o meu ciclo, né? Quando eu comecei esse processo de reconexão com o meu ciclo, que teve início mesmo ali em 2014, mas eu fui me aprofundar mesmo lá para 2017. Aí muita coisa começou a ficar clara, entende? Para mim. Eu comecei a notar, por exemplo, que as brigas homéricas que eu tinha com os parceiros aconteciam na TPM, né? Só que, olha só, eu só tinha essa consciência depois, né? Então passava ali, eu falei, ih, caraca, era isso. Então, quando eu comecei essa reconexão com o ciclo, comecei a observar minhas energias, né, a perceber isso, eu comecei a notar isso, a ter essa consciência de que realmente naquele momento eu colocava as minhas insatisfações para fora. E aí, sempre dava ruim. Sempre dava ruim, né? Não, era uma coisa que eu não conseguia uma solução ali naquele momento. Eu só conseguia trazer mais discussão ainda para a situação que já não estava tão legal, entende? E aí, enfim, me aprofundando nesse conhecimento, né? Quando eu fiz o curso da Morena Cardoso, eu mudei completamente o olhar para a TPM, né? Eu consegui enxergar o valor das mensagens que ela estava me trazendo e consegui compreender também que eu não precisava seguir aquele impulso daquele momento, entende? Que eu podia simplesmente pegar aquelas informações que eu sabia que eram importantes, não eram loucura da minha cabeça, não eram informações importantes que o meu inconsciente estava trazendo naquele momento. Realmente eram coisas que eu estava insatisfeita, realmente eram coisas que eu precisava mudar na minha vida ou em mim mesma, né? Mas que eu poderia pegar essas informações, anotar em algum lugar e depois avaliar aquilo e tomar uma decisão sobre o que fazer com aquilo, né? Então, foi isso que essa consciência me trouxe, assim, que eu agir por impulso naquele momento não solucionava a questão, que era muito mais interessante eu tirar um tempo para avaliar aquilo e trazer uma solução muito mais alinhada com o que eu queria de verdade, porque no fundo eu não queria estar brigando com ninguém, né? Eu queria continuar numa relação harmoniosa, eu queria uma relação mais harmoniosa, mas claro que tivesse algumas questões ali que eram importantes para mim. E nossa, isso fez muita diferença assim na minha caminhada, né? Não vou dizer que é sempre assim, claro que não, né? Às vezes a coisa chega muito forte e a gente acaba mesmo entrando agindo ali por impulso mesmo, mas também tá tudo bem, né? Entendam que cada experiência que vocês passam, elas fazem sentido. E na hora que, por exemplo, sei lá, você tem uma discussão ali, isso não invalida a sua busca. Nossa, eu vou até repetir isso porque isso fez tanta diferença para mim, porque às vezes, quando eu conversava com alguém sobre essa minha busca e num determinado momento eu não agia ali conforme eu estava buscando, né? Já vinha um julgamento, sabe, de fora. E aí eu ficava meio assim, né? Mas até que eu entendi que isso não invalidava a minha busca. Se num momento ali
eu não agi conforme eu estou buscando agir, também tá tudo bem. É só mais uma experiência que vai me trazer clareza do que eu quero ou não, né? De como eu quero reagir e como eu não quero. É só isso. A Flavinha, bem-vinda. A Flavinha tá dizendo acolher, né, Fê? Sempre. Sempre acolher, sabe? E sempre ter essa clareza de que as experiências são experiências só, né? São neutras, a gente não precisa trazer nenhum julgamento para aquilo, né? Elas vêm para trazer clareza pra gente, simplesmente. Então, essa foi a minha experiência, né? De sair de um lugar de completa desconexão, de nem saber que eu, no momento que eu estava passando, nem saber que eu estava de TPM, né? Para um lugar de começar a perceber, né? Começar a notar isso. E aí, trazendo, né? Vendo assim refletindo, na verdade, sobre as experiências anteriores, percebendo que eu realmente tinha muito esse impulso de botar para fora, né, as coisas que me incomodavam, especialmente nesse momento da TPM. Então, enquanto em outras fases eu tava ali, tipo, relevando o negócio, tá, vamos vivendo aqui. Quando chegava na TPM, eu sentia essa necessidade enorme de botar para fora, e aí eu botava e muitas vezes continuava sem ter o resultado que eu queria, né? E aí agora até me veio uma reflexão na cabeça, porque eu acho que está muito atrelado também a uma crença nossa de que a forma da gente conseguir as coisas é através do grito, né? Da ação, né? É muito que eu falo sobre a ação constante, o trabalho duro, né? Que é muito disseminado por aí que a gente só consegue as coisas com muito trabalho duro. E quando é relacionado ao outro, a gente tem essa crença de que a gente precisa falar 1000 vezes a mesma coisa para a pessoa entender e fazer o que a gente quer, sabe? E que é assim que a gente muda a realidade ao redor. E aí eu entendi que, pelo contrário, né? Quando a gente faz isso, a gente na verdade está focando no que a gente não quer que permaneça na nossa realidade, e a gente acaba fazendo com que isso reverbere mais e mais e continue, né? E isso ficou muito claro para mim quando eu comecei a perceber os meus padrões, por exemplo, de relacionamento, né? Que sempre acabava, quando, sei lá, acabava um relacionamento focando no que era ruim naquele relacionamento, no que eu não queria, na verdade, né? Que continuasse, e aí acabava chegando uma outra pessoa completamente diferente, com uma história completamente diferente e que vinha com o mesmo padrão, né? Não eram as mesmas atitudes, mas o mesmo padrão vibracional, né? A mesma vibração que eu estava ali naquele momento. Então, entender isso também foi muito transformador, que a forma que eu influenciava alguma mudança de comportamento das pessoas ao meu redor era, primeiro, desapegando da necessidade dessas pessoas serem diferentes, né? Entender que eu podia escolher ficar bem e feliz, independente do que a pessoa falasse, independente de como a pessoa agisse, que era uma escolha interna minha. Eu tinha a opção de escolher me manter conectada com o que eu acreditava, com o que era importante para mim, independente do que o outro falava ou fazia. Isso foi uma libertação muito grande para mim. Quando a gente faz isso, de bônus a gente tem, né, uma mudança aí de comportamento da pessoa, mas que não é no grito. Na verdade, ou uma mudança de comportamento da pessoa, ou eu diria assim, a gente consegue atrair o melhor da pessoa. Acho que essa frase fica mais compreensível, né? Não é que é uma mudança de comportamento, porque no fundo a pessoa não é uma coisa só, né? Ninguém é uma coisa só. A gente tem um mix ali de situações e de experiências que formam quem a gente é. E aí, quando a gente trabalha a nossa vibração, a gente consegue atrair as partes da pessoa que a gente quer atrair. Manter
presente na nossa realidade as partes da pessoa que a gente quer atrair. Beleza? Agora eu queria que vocês conversassem comigo, me dissessem como que anda a experiência de vocês. Flavinha fala pra mim, a Flávia fala muito, né, do quanto foi transformador para ela esse novo olhar para TPM. Inclusive ela me falou que achou o Produtividade procurando por isso, né? E como que é para vocês essa coisa realmente, assim, focando no tema de hoje, essa coisa de botar para fora o que estava guardado. Vocês aproveitam esse momento para botar para fora o que estava guardado? Como é que vocês reagem com relação a isso? Para a gente continuar trocando essa ideia aqui. Entrou várias pessoas aqui. Patrícia, Aline, essa não dá para saber o nome, DRs Garcia. A Flavinha tá falando, foi demais, tudo mudou. Pra mim também. Mudou muito mesmo, né, quando eu consegui compreender isso. E como é que tem sido aí, Flavinha? Na hora das discussões... ou na hora de querer mudar o outro, transformar o outro. Gente, eu lembro, eu vou até comentar aqui com vocês, eu recentemente postei, a Flávia tá falando, tenho respeitado muito os meus incômodos e minha energia, que massa. e sobre as discussões, respirado profundamente. É bom, né? A respiração, a meditação são nossas amigas nesses momentos, né? Em todos os momentos, né? Mas nesses especialmente. Mas eu até escrevi um post aqui recentemente. Eu acho que era assim, a legenda era assim, né? A única pessoa responsável por acreditar em mim e nos meus sonhos sou eu mesma. E eu lembro muito claramente o momento que essa informação... Assim, eu já tinha acessado essa informação, mas ela estava ali reverberando dentro de mim. E eu lembro muito claramente o momento que a ficha caiu. O momento que... Cara, é isso mesmo. Eu tenho essa escolha. Eu consigo escolher isso. Eu estava no meio de uma discussão, né, com um rapaz... E, enfim, naquela coisa ali, né, eu querendo um compromisso, já saindo com ele há muito tempo, e ele resistente, né, ao compromisso. Hoje eu tenho muita clareza que também eu que estava traindo aquele tipo de comportamento, né, no sentido né, não é no sentido de trazer culpa não, tá, gente? Olha o meu batom que saiu. Não é no sentido de trazer culpa não, é no sentido de trazer autorresponsabilidade mesmo, porque se eu reconheço que sou eu que estou atraindo determinada situação, aí eu tenho a possibilidade de mudar. Agora, se eu coloco o poder na mão de outra pessoa, eu fico de mãos atadas, né? Então, eu prefiro trazer a autorresponsabilidade para mim, porque aí eu tenho a responsabilidade, aí eu consigo mudar o que eu quiser, né? E aí eu tava nessa discussão aí... e tava assim, chateada, né, triste e tal, porque gostava muito dele, né, e aí, gente, eu juro, eu não sei de onde veio essa energia, eu acho que veio do meu útero, porque eu senti uma energia saindo, sabe, daqui, assim, e veio uma coisa, assim, que eu botei pra fora ali naquele momento, eu falei assim, cara, eu tô assim, triste, chateada, porque eu tô permitindo que essa conversa, essas coisas que ele tá me falando, me faça desacreditar do meu sonho de ter uma família. Mas eu posso escolher continuar acreditando, independente do que ele fala, do que ele faz, do que ele deixa de fazer. Eu vou ter a minha família. Se vai ser através dele, se vai ser através de outra pessoa, não tá no meu controle, né? O universo tá responsável aí por trazer o que eu vibro, o que eu tenho, a vibração que eu tenho praticado. E aí, olha, sério, foi uma coisa tão transformadora, porque naquele exato momento eu tava triste
e eu, sabe, virou assim a energia. Eu falei assim, cara, não passo o meu poder pra ninguém, ninguém. Eu sou responsável por criar a minha realidade. E aí foi muito mágico, assim, muito mágico mesmo. E depois daquele momento, eu me sinto muito mais forte, não só com relação a relacionamentos, né? Mas, por exemplo, até com relação aqui à produtividade. Então, até algumas inseguranças que eu tinha com relação ao projeto, do que eu deveria colocar no mundo, nossa, foi uma virada de chave, assim, muito grande mesmo. E muito importante na minha caminhada. Sou eternamente grata a essa pessoa por ter me trazido tanta clareza nesse sentido de que esse poder estava nas minhas mãos e na de mais ninguém. E aí é isso, né? E o link que eu queria fazer contando essa história é que na verdade, essa é a forma da gente mudar a nossa realidade. Essa é a forma, na verdade, mais eficiente, que eu acredito que é mais eficiente da gente transformar a nossa realidade, através do trabalho vibracional mesmo, né? A gente continuar focada naquilo que a gente quer, né? Na realidade que só a gente sente. Sabe quando você sente, assim, tipo assim, todas as outras pessoas dizem que você tá viajando, mas lá no seu interior você sente que é aquilo, que é verdade, que deve seguir aquele caminho, sabe? É isso. É isso que tem me guiado, é isso que tem sido realmente assim o meu principal critério para qualquer tomada de decisão. É a forma que eu me sinto. Se eu sinto qualquer coisa diferente de tipo, uau, eu vou fazer, é isso mesmo, eu sei que é um não. E aí pode ser um não momentâneo, né? Não é o momento, ou pode ser um não é a situação, né? Isso é algo que a gente trabalhando praticando isso, né? A gente praticando isso vai ficando cada vez mais claro mesmo, né? E a gente vai confiando mais e mais, porque o universo vai entregando, né? A gente vai trabalhando e o universo vai entregando. Flavinha tá falando que é mágica essa autoconfiança no sonho. E é mesmo, né? É mesmo, porque é como eu falo, né? Hoje em dia, poucas coisas me abalam. Poucas coisas mesmo. E mesmo essas poucas coisas que me abalam, elas me abalam por muito pouco tempo, né? Porque eu rapidamente volto aí, reviro essa chavinha de novo e volto para minha confiança plena. Agora isso é algo, né, que a gente consegue com a prática, né? Flavinha sabe, a Flávia trabalha com meditação, né? E assim como a meditação também, né? Geralmente quando a gente começa a meditar é aquela coisa meio confusa. Eu lembro que a minha primeira experiência com a meditação, eu morava no Rio e eu tinha 2 quartos lá no meu apartamento. Aí eu lembro que eu entrei no outro quarto. Não sei porque essa informação é relevante, mas enfim, eu lembro de ter entrado no outro quarto e ter colocado escolhi uma música lá no YouTube, botei aleatoriamente lá, sei lá, música pra meditar. E a música era meio esquisita, assim, sabe? E aí eu lembro que eu coloquei e eu comecei, né? Fechei os olhos e tal, comecei a ouvir aquela música. Não era guiada, era só o som. E aí eu lembro que a minha cabeça começou a fazer uns movimentos involuntários, assim, sabe? E aí eu lembro que eu abri o olho assim e falei assim, que isso? Que negócio estranho é esse? Acho que esse negócio não serve pra mim, não. E aí, enfim, né? No primeiro momento foi bem esquisito, assim, mas com a prática foi ficando muito mais simples, né? E assim é também quando a gente começa a trabalhar a nossa vibração e a nossa confiança plena. É algo que no início é mais difícil por causa do nosso hábito de pensamento. Então a gente está tão habituado a pensar que precisa da aprovação de alguém, né? Que a gente só vai ser amado se a pessoa X ou Y acreditar no sonho junto com a gente, né? E aí a gente entende que não precisa de nada disso. Que a gente é digna,
A gente é digna só por existir. E aí é uma escolha que a gente faz diariamente, sabe? Diariamente. E aí com o tempo vai ficando bem mais fácil, né? Deixa eu ver o que a Flávia falou. Tudo que é novo, depois com a repetição vamos fluindo. É exatamente, é isso, né? Quando é uma coisa nova, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas com o tempo vai virando muito natural, né? Às vezes acontece alguma situação aqui que me deixa um pouquinho incomodada. Sério mesmo, eu vou tomar um banho, fico cantando lá. Outro dia, olha, eu fico rindo comigo mesma. Outro dia eu tava. Aconteceu uma situação aqui que me deixou um pouco incomodada. E aí eu não conseguia parar de pensar naquilo, né? E aí eu lembro que eu criei uma brincadeira. Toda vez que eu ia tomar banho, eu dava os 3 pulinhos. Eu dava os 3 pulinhos e falava assim: São Longuinho, me traz um pensamento bonitinho. E aí era mágico, porque eu começava a rir e aí eu parava de pensar naquilo, sabe? Então a gente também vai encontrando formas bem nossas, assim, né? De entender como praticar essa vibração, né? Pode ser os pulinhos do São Longuinho, pode ser uma meditação, pode ser, sei lá, ir comer uma coisa. O bolinho da TPM, né, Flávia? Pode ser qualquer coisa que você quiser que te faça sentir bem. Tem mais gente entrando aí. Não sei. Zero Rodrigues, psicóloga Analise, Otávia. Bem-vindas, meninas. Mas enfim, a ideia de hoje, né, desse nosso encontro é mais ser um bate-papo mesmo, né? Como eu falei, é um quadro para a gente conversar. Primeiro assim, veio muito de uma necessidade pessoal minha de me manter presente aqui com vocês, mas ao mesmo tempo continuar respeitando os meus momentos internos. Então, ao invés de me obrigar, por exemplo, a preparar aulas didáticas toda semana, né, aquela coisa assim, eu fui encontrando um jeito de ir adequando as minhas fases do ciclo e mesmo assim continuar presente aqui com vocês. Então, nesse momento aqui que a minha energia já está começando a diminuir, né, já tô na TPM, né, ainda tô ali na metade, né, daqui a pouco já vou entrando naquela energia de fase menstrual mesmo. Então a proposta é mais a gente bater um papo mesmo, né? Como a gente está fazendo, sem eu me obrigar a criar uma aula, sabe? Didática de algum conteúdo, assim. Existe um outro momento do ciclo que é mais propício para isso. E vocês vão encontrar bastante conteúdo já por aqui com ferramentas, né? Ferramentas práticas para vocês implementarem o método de produtividade cíclica. Tem muitos bate-papos também, né? Tem degustando a TPM, tem cicloterapia, para a gente avaliar o ciclo também, conversar sobre isso. E eu quero muito, assim, que vocês entrem nesse fluxo, sabe? De olhar para a TPM com esse olhar de amorosidade, né? Outro dia até uma das meninas que participou do grupo, de um dos grupos de desafios, veio falar comigo e eu perguntei como é que ela tava, né? Como é que andava lá a experiência dela com a autoobservação, e ela falou assim: tô tentando ainda encontrar um ponto positivo na TPM, alguma coisa assim que ela falou. Eu achei tão engraçado. Mas a gente tem muita clareza que, assim, o primeiro passo é a gente querer olhar diferente, né? Então, o primeiro passo é querer olhar diferente para esse momento. Se você já está querendo, você vai ter, né? Quando você pede, você é atendida. E depois o segundo passo é confiar no processo. Então, se você já começou a sua autoobservação, né? Já começou primeiro você se abriu para esse conhecimento e começou a sua autoobservação, já está compreendendo, né, a importância dessas mensagens que chegam nesse momento. Você já está no caminho, sabe? Não precisa ter pressa para de uma hora para outra você, por exemplo, era alguém que odiava menstruar, odiava a baixa de energia durante a fase pré-menstrual, por exemplo, que se acha muito improdutiva, e aí você, num estalar de dedos,
virar a pessoa que ama a TPM, né? Não precisa ser esse processo. Na verdade, se você pratica muito uma outra forma de pensar, você nem tem acesso a isso nesse momento. É algo que você vai gradativamente chegando lá. Então, confiem no processo de vocês, acreditem no poder do ciclo de vocês, sigam ouvindo essa voz interior, né? Confiem plenamente na sabedoria interior de vocês. Não existe sabedoria maior do que essa. Não existe. É ela que guia a gente pelo caminho mais simples, né? Que eu chamo aqui de caminho de menor resistência. É ela que vai trazer as ações inspiradas, que é algo que eu foco bastante por aqui. A gente entender que quando a gente tá nesse fluir, a gente tem acesso a essas ações inspiradas e acaba que a gente consegue alcançar os nossos sonhos de uma forma muito mais simples, né? Sem essa necessidade aí que é tão disseminada de trabalho duro, né? Que tem que... É claro que vai ter alguns momentos que a gente vai precisar disponibilizar mais tempo e mais energia para algum projeto. Mas mesmo esse momento não significa que tem que ser com essa visão do trabalho duro, né? É uma visão de que tá fluindo, de que a coisa tá acontecendo, tá? É isso que eu quero que vocês tenham em mente, beleza? Vocês querem falar mais alguma coisa, comentar mais alguma coisa? Ou a gente encerra por aqui? Acho que muita gente entrou, não sei se ficou. Carol, Jana, Thaisa. Massa. Bom ver vocês por aqui. A live vai ficar gravada, né? Como todas têm ficado, desde que o Instagram não dê problema. E a gente segue batendo os nossos papos por aqui. Semana que vem teremos mais um quadro Eu Faço Questão na terça-feira. Ainda não decidi o tema, mas fiquem atentas que eu tô sempre mandando a programação da semana para as meninas que estão na lista de e-mail. Inclusive, meninas, eu já avisei lá, né? Vou avisar mais algumas vezes. Ainda vou deixar um tempo a lista ativa, mas eu vou desativar aquela minha primeira lista de e-mails, tá? Eu acabei mudando a ferramenta de e-mail que eu uso. E eu quero realmente comigo só quem esteja interessada em aproveitar do conteúdo, né? Em se conhecer mais através do ciclo menstrual, né, que é uma ferramenta que a gente usa aqui. Na minha opinião, a melhor ferramenta de autoconhecimento e produtividade da mulher, pelo menos foi assim para mim, né? Por isso que eu divulgo isso por aqui. E aí, se vocês têm interesse em continuar na lista, entrem na nova lista, né? Para entrar é só vocês baixarem o guia de atividades versão 2.0, então eu fiz algumas pequenas alterações no guia de atividades anterior, incluí aí os cuidados com a casa, né? Modifiquei algumas coisas, troquei lá o planejamento por um cuidado mais com a gente mesmo, né? Que tem ali algumas partes de planejamento também, vocês vão ver lá as mudanças que eu fiz. Então eu criei essa nova versão do guia de atividades, é só vocês entrarem no link lá no perfil e procurar lá. Baixar guia de atividades, deixar o e-mail de vocês que vai chegar aí para vocês, tá? E aí vocês já vão fazer parte da nova lista, beleza? Então é isso. Muito obrigada por estarem aqui, por esse bate-papo aqui. Espero encontrar vocês em breve, tá bom? Boa noite, meninas.